Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. Para você que já me acompanha, muito obrigado. Peço que compartilhe meus vídeos. Para você que está me vendo pela primeira vez, caso goste, vá lá na minha página do YouTube, faça a sua inscrição, ative as notificações, deixe a sua impressão. Vai ser um prazer interagir com você. Ou então me acompanhe na página do Facebook Reciclagem Democrática. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E a semana começa aí, né, com a continuidade da CPI do circo e sempre com assuntos relacionados ao contrato da Covaxin e Precisa, né, Medicamentos, que era representante, né, dessa vacina indiana, e buscando vários contratos, algumas coisas ali e tal, mas na verdade, né, se o alvo é o governo federal, não foi celebrado nenhum contrato, né, de vacinas com essa empresa. Então estão passando uma lupa em cima disso, mas na verdade deixando passar lá um bando de irregularidades que não vão ser apuradas de forma alguma, porque o objetivo dessa CPI é claro. E essa semana também, né, nós tivemos aí a notícia que o TSE, através do seu corregedor, o ministro Luiz Felipe Salomão, foi lá e resolveu abrir uma investigação a respeito dos atos do dia 7 de setembro, se não foi uma campanha eleitoral antecipada. Eu achei muito engraçado isso, porque, por acaso, o que aconteceu no dia 12 de setembro? Aliás, abrindo um parênteses aí, né, elogiar esse movimento do dia 12, né, também muito ordeiro, democrático, não houve nenhum incidente, né? Havia muito pouca gente, sem dúvida nenhuma, mas o que mostra que as minorias têm todo o direito também de se manifestar, é por isso que existe a democracia. Mas lá, né, subiram no palanque João Amoedo, João Dória, Alessandro Vieira, Ciro Gomes, quer dizer, isso não é uma campanha antecipada? O Lula mesmo, que está passeando lá pelo Nordeste, viajando, ele está fazendo o quê? Turismo? Bom, eu acho muita demagogia, né? Esse tribunal realmente, que é a jabuticaba brasileira, com poder imenso, perde tempo com esse besterol sem nenhum sentido. Bom, essa semana também tivemos aí a novela, continua a novela, né? O presidente indicou o André Mendonça lá, que é para ministro do STF, né? E ele tem que passar por uma sabatina. E o Alcolumbre, né, que era o presidente do Senado, que agora está nessa comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, não coloca em votação, né, porque é obrigação. O presidente indica, constitucionalmente só o presidente pode indicar o ministro do Supremo, é uma das atribuições do chefe do Executivo, e cabe ao Senado analisar a indicação, fazer a sabatina, aprovar ou não. Isso não é o que está acontecendo. O Davi, ele simplesmente não coloca em pauta isso, a protestos, inclusive, da própria oposição. Mas eu entendo o que está acontecendo, e aí vai uma certa admiração nessa forma do presidente fazer governo. Ele faz o que é de sua competência, ele foi lá e indicou o André Mendonça. Daí o problema não é mais dele, realmente é do Senado Federal. E aí o que ele faz? Em outros tempos, né, estaria nesse momento gente mandando emissário lá para conversar com o presidente do Senado, estaria lá outro político, o líder do governo no Senado, tentando fazer uma ponte lá com o Davi Alcolumbre para que isso ande, e aí ia começar aquelas negociatas, aqueles negócios e tal. E o presidente simplesmente não faz isso, não adianta ele vir com chantagem. E a gente entende também essa chantagem, afinal de contas, o irmão dele, né, o Josiel Alcolumbre, perdeu a prefeitura lá para o Furlan. Eu não sei se vocês lembram, antes da eleição teve um apagão lá em Macapá, né? E até a eleição foi depois adiada, porque o impacto foi muito grande, então o prefeito não conseguiu se reeleger. E com isso, o Alcolumbre perde muita força, inclusive para a reeleição dele, né? Então, para o futuro político dele. Então, ele estava pleiteando o ministério, alguma barganha ali com o governo federal, que o governo federal não vai fazer. E porque as coisas realmente mudaram. Aí as pessoas vêm ainda falam das questões aí relativas, não, mas o presidente comprou o parlamento todo com as indicações, né, com as emendas impositivas. Ora, gente, pelo amor de Deus, eu acho que o governo, nesse aspecto também, ele está indo em direção ao que ele falou lá no início lá do governo, que seria menos Brasília e mais Brasil.
O pouco de verba discricionária, que, para quem não sabe, né, dentro do orçamento da União existem verbas obrigatórias que vão para a saúde, educação e outras rúbricas, tem os serviços da dívida, né, e o que sobra, que é uma fatia muito pequena, que é chamada verba discricionária, onde o governo pode botar onde ele quiser. Os deputados e senadores aprovaram esse orçamento, vamos dizer assim, essas emendas parlamentares exatamente para que eles possam, né, direcionar essa verba para as suas bases, para as áreas de onde eles vieram. Então, quando fala assim, mas o presidente está comprando com emenda, quem ouve falar é que o deputado, o senador está botando dinheiro no bolso, ele não está fazendo isso. Inclusive, aqui na minha região, existem até deputado novo e tal, que para fazer essa indicação, ele abre inclusive um edital, que as pessoas participem. Tem muita gente que faz consulta pública para saber onde esse dinheiro, né, muito parlamentar sério, faz consulta pública para saber onde esse dinheiro deve ir para a Santa Casa, deve ir para asfaltar algum lugar, deve ir para construir alguma escola. Isso é descentralização do orçamento. Isso deveria ser, na verdade, feito com todo o orçamento, porque esse negócio de orçamento obrigatório, você tem um gasto obrigatório, você vai gastar sempre mal, né? Porque pode ser que você precise de menos dinheiro, mas você tem que gastar tudo aquilo. Bom, mas isso não vem a caso, não é o momento. O momento é o seguinte, a gente vê claramente, mais uma vez, que as dinâmicas, né, das relações entre poderes estão mudando graças a esse novo governo. Então, o governo vai, faz a sua indicação, faz o que tem que fazer, e aí ele joga a bola para o outro poder. E o outro poder faça, se quiser, se não quiser fazer também, ninguém do executivo vai se mexer para fazer alguma coisa. Isso é muito bom. E essa semana também, né, nós tivemos aí a notícia da suspensão da aplicação de vacinas, né, para os menores de idade. Tiveram algumas complicações, teve um jovem que morreu, ainda não sabe se é relacionado à vacina, mas a verdade seja dita, nós sabemos que a vacina é eficiente, é eficaz, isso está comprovado. Agora, a questão da segurança da vacina ao longo prazo, né, as reações adversas ao longo prazo, elas não, ninguém pode afirmar que ela existe, né? Então, o que acontece? Uma vacinação em massa para jovens tem que ser muito justificada, deveria haver uma taxa de mortalidade muito alta, o que não há, né? Então, você manter essa vacinação com dúvida, né, mediante, mas o mundo inteiro, mas não sei o quê, mas o mundo inteiro, a OMS tem errado subsequentemente, e a gente vai ter consequências daqui a 2, 3, 4, 5 anos, que são os tempos normais de análise de uma vacina. Não é nada de movimento anti-vacina, não é nada disso, mas parece, inclusive, uma coisa curiosa, tem vários cientistas levantando essas hipóteses, mas a grande mídia tira eles do ar e só bota aquele grupo que defende, né, porque tem suas convicções, estão baseados, né, em fatos científicos, né, que eles pegam e realmente se abraçam a isso. Não estou criticando, não são charlatões de jeito nenhum, mas são pessoas que construíram hipóteses através daquelas coisas que eles passaram a conhecer, mas tem um outro grupo que foi defenestrado e que levanta determinadas dúvidas, e parece que isso foi proibido de se levantar dúvidas com relação à vacinação. Então, eu acho realmente que foi uma medida, vamos dizer assim, que o governo tomou, que é preventiva, né? Vamos dar um tempo aí, vamos ver como é que não vamos seguir com essa vacinação, inclusive porque até o próprio inventor do RNA mensageiro falou que essa proteína spike e tal, ela sim influencia nas questões relativas à fertilidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E ao mesmo tempo, né, o Rio de Janeiro, né, para coroar, né, essa Covid que de pandemia virou um pandemônio, uma loucura, instituiu o passaporte sanitário na cidade do Rio de Janeiro para vários eventos, espetáculos, jogos de futebol e etc. Aí eu fico me perguntando, né, será que vão pedir o passaporte sanitário para quem entra num ônibus, num BRT, numa barca, num trem, no metrô? Lógico que não, isso é pura demagogia. E, na verdade, o que isso evidencia, né, é exatamente esse apartheid social, né, que se estabeleceu e cada vez está mais forte. Só que esse tem um pretexto científico, né, entre aspas, é um preconceito mais limpinho, de sapatênis. Não, estamos fazendo isso para preservar a sua saúde. Tudo mentira, tudo balela, porque, tá lá o ônibus, quem anda de transporte público no Rio de Janeiro, sabe que não existe distanciamento nenhum, não tem como haver qualquer tipo de segurança, vamos dizer assim, se ela realmente tivesse que existir dentro desse tipo de transporte. Como é que num teatro que você vai estar lá vai ser mais arriscado do que isso, ou
num cinema ou num jogo de futebol. Então isso daí é uma grande besteira, mas a gente tá tendo que assistir tanta coisa errada, né? E sob os aplausos aí da grande mídia, né? Que já escolheu e politizou essa doença, né? Politizou essa pandemia de uma forma nunca vista, né? Perseguindo médicos, perseguindo tratamento, fazendo todo tipo de dogma, né? Construíram dogmas usando o termo ciência, quer dizer, criaram a ciência, a novilíngua da ciência. Então, essas coisas estão acontecendo aí, a gente tem que tomar muito cuidado, mas de qualquer forma, há uma esperança. O presidente, né, a semana passada recuou, parece que o Supremo também vem atendendo algumas demandas, né, já relaxando prisões, revogando prisões. Hoje o Augusto Aras deu um parecer pelo arquivamento desse inquérito do fim do mundo que está no Supremo. Eu acredito que para a semana nós teremos boas notícias por aí. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.